Fala galera, estamos aqui para mais um podcast Maracas e hoje eu recebo aqui um cara que é maracanauense aí de origem, mas que roda aí produzindo, trabalhando com áudio direto e cinema. É o Everton Eric Pereira dos Santos, o Mano Eric. Mano Eric também rapper, né? MC. Caraca. Faço um som também. Só que tô meio parado ali, mais produzindo a galera, mas nós também trabalhando aí dentro do campo do audiovisual. Como operador de som, né? Fazendo som direto. E cria das áreas, né? Cria do Maraca. Show. Como a gente falou em off ali, nasci e me criei por aqui. Tenho muitos amigos, muitas histórias. E Maracanã pra mim foi um berço aonde me encorajou a desviar uma rota que muitos dos meus parceiros estavam indo. Eu mudei o percurso e hoje me tornei um profissional, tô vivo, fora das estatísticas. Legal. E fazendo meu corre ali com minha família, graças a Deus. Bacana. Tamo aí, né? Sobrevivendo. Então, roda a vinheta e vamos ao programa. Podcast Maracas. Maracano. 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 Terra gentil. Mano Eric, antes de começar eu vou vender aqui um pouco, vou falar dos meus parceiros, que são parceiros da EDS, que somaram junto ao projeto do podcast, que é a Rede Amigos de Supermercado, uma rede de amigos aí que se juntou para comprar mais barato e vender mais barato, né, pro pessoal, pro cliente. Junto com a Rede Amigos veio o Supermercado Zezé, Supermercado Santa Ana, Idália Supermercado e o Nosso Mercantil. São parceiros da Rede Amigo e parceiros da EDS. René CE Conexão aí que tá servindo muito bem o Acaracuzinho, o Industrial Novo Oriente, crescendo cada dia mais aqui no Maracanaú. Force Main Nordeste, produtos de barbearia e a Hunter Burgers, virei fã da hamburgueria. O cara abriu aí tem um mês e a gente foi lá, fechamos uma parceria e é bom, tá? O hambúrguer do cara é artesanal. Ali no Caracuzinho. Super indico, Hunter Burgers. Caracuzinho. E é isso, bora bater um papo aqui, né? Saber aí como que, um pouco da trajetória aí do Mano Eric. Mano Eric cresceu aqui no Maracanaú, cresceu nas ruas aqui, conheceu qual bairro de origem aí que você mais teve vivência? Pois é, cara. Primeiramente, satisfação. Obrigado pelo convite, estar aqui trocando essa ideia e falando um pouco da história, da minha quebrada, do que eu vivi por aqui e de como a gente está hoje. E para mim é motivo de satisfação, podcast aqui onde eu sempre tô vendo vários parceiros aí das antigas aqui, vários brother, várias pessoas até que me ajudaram aí na caminhada aí. E pra mim é motivo de felicidade. Legal. E a gente que agradece até por saber, né, que realmente é um cara que virou um telespectador do podcast. A gente bateu um papo ali no direct e hoje tá aqui, né, pra bater esse papo comigo. Então eu fico também feliz a gente saber que tem audiência aí, mano. Massa. Pois é, cara, como você falou, né? Nasci aqui, me criei aqui nas ruas do Maraca, né? Nasci mais precisamente aqui do lado aqui do estúdio, aqui no Dionísio. Onde acho que metade do Maracanã ou mais nasceu, né? E me criei no Gereissati, né? Gereissati 1, ali na 32, Avenida 7. Mas sempre circulando todas as áreas do Maraca, porque na minha época era uma época onde não é a realidade que a gente vive hoje. Então acessar todos os lados A, B, C, D era tranquilo. E ficava ali, Gereissati, Timbó, Calçadão, Avenida 7, 5, aqueles rolê doido. Como todo mundo sabe, quem lembra aí na época aí da auge Avenida 5 ali. Sempre aqueles rolê massa, shopping. E isso meados de que anos aí que o Eric tava nas ruas de Maracanaú? Cara, eu sou bem novo, sou muito novo, porém que sou um cara, graças a Deus, bastante vivido. Nasci em 95.
certo? Tenho 26 anos de idade, mas muito cedo eu fui um cara que aprendi a tá no meio de todo mundo. Minha mãe é uma pessoa muito carismática, que todo mundo gosta, então a gente sempre tava por ali pela rua, de rolê na quebrada. E até praticamente 2012, 13, eu tava por aqui no Maracanaú, certo? Nunca deixei de vir, nunca deixei de andar, nunca deixei de ser presente por aqui. Principalmente para vários brothers que sempre nós estamos dando um apoio. Mas até esse ano aí, mais ou menos, eu tava aqui, morando aqui, certo? No Gereissati. E de rolê aí, até a fase que foi aonde foi o divisor de águas ali da minha vida, quando eu fui pro evangelho, né? Me tornei cristão. Mas o mais louco é que quando eu me torno cristão, eu virei mais rua ainda. Por quê? Por causa de alguma atividade que você já exercia, que você trouxe para dentro da igreja? Como que foi essa relação quando você chegou no mundo cristão? Quando eu me tornei cristão, foi uma fase assim da minha vida que... Teve uma época no Maracanaú, da minha geração, que 2012 por ali, 11, 12, que tava morrendo muito cara novo, muito cara da minha idade, da minha faixa etária. Se eu não me engano, até foi batizado essa época aí de Maraca Bolado, uma coisa assim, porque era tanta coisa acontecendo. Tinha dia que na mesma região ali morria 2, 3 pessoas. E era uma época que eu tava nessa fase que todo mundo tava vivendo. Todo mundo querendo ascensão, todo mundo querendo mostrar ali que tá vivo, mas de uma forma negativa, né? É tenso. E no caso, dentro dos seus amigos, assim, tinha muita gente envolvida com isso? Sim, muita. Você vivenciava isso diariamente? Diariamente, perto de mim, do meu lado, certo? Infelizmente, até dentro da minha família. Infelizmente, teve um irmão que seguiu a rota que todos seguiram, porém, graças a Deus, não morreu. Deus ainda deu a oportunidade de puxar uma cadeia bem longa e refletir, né? E essa época foi uma época que eu saí do Maracanaú porque eu decidi fazer uma rota diferente do que os meus brothers estavam fazendo. Porque eu sei, hoje eu sei que se eu tivesse continuado, eu acho que talvez eu teria seguido o mesmo caminho. Era uma juventude que tava querendo mostrar que estava vivo, mas de uma forma diferente, querendo ostentar, mas de uma forma diferente, querendo aparecer, mas de uma forma diferente. Então, nessa época eu perdi vários amigos, vários conhecidos, morreu muita gente, muita gente nessa época no Maracanaú. E olha que não era essa realidade de hoje que a gente vive, aonde você vai em todo bairro tem alguém, alguma sigla dominando, certo? Não era essa a realidade. E aí nessa época era no máximo gangue. Briga em festa, isso. As brigas ali, São João, Carnaval. Às vezes era até os próprios brothers brigando entre si. No outro dia tava na escola junto, trocando ideia. Vai te quebrar e tal, não sei o que e tal. Mas... E que houve, né? Na verdade, eu acho que em todas as periferias houve um momento de conflito mesmo. Onde eu morava... Quando chegou uma sigla para dominar, foi um conflito gigantesco. Eu lembro que numa mesma semana, assim, o jornal não aguentava noticiar a gente morrendo na quebrada. Porque, assim, quem tava não queria abrir espaço, quem tava chegando era muito violento. Mas só que louco, nessa época não tinha isso. E não tinha ninguém chegando aqui com essa ideia, não? Não tinha, nessa época não tinha, ninguém nem sonhava. Mas foi uma época onde... Quer dizer, internamente mesmo se gerou Sim, era a época onde os caras... Não, eu não quero que venha pra minhas áreas e tal. Fulano não atravessa pra cá, pegou um cara roubando mata.
Aí o outro tá tretado com o outro, mata. Então tinha cara que, meu irmão, às vezes me pego pensando, quando eu me lembro da minha época ali, da minha adolescência, nessa época. Cara inteligente, cara, meu irmão, tinha cara muito, um brother muito, sabe, cabeça, que do nada os caras, pá. E aí eu decidi o quê? Viver diferente. Qual foi minha primeira atitude? Se afastar. Sabe. Me afastei. Não perdi vínculos, não deixei de ser aquele cara limpeza, mas eu me afastei. Só que quando o cara vira cristão, tem muita gente que fica, virou crente e tal, tira logo onda. Tira logo onda, né? Mas só que o mais louco, como eu te falei, que quando eu virei cristão, eu virei mais ruim ainda. Quando eu me converti, quando eu encontrei Jesus, eu tava numa praça, numa curtição. Vou dizer onde eu tava. Quem é das antigas sabe desse rolê. Eu tava lá na praça do Prato Popular, que era conhecido como Praça do Zemo. E rolava até as tretas, a galera querendo expulsar os Zemo na época. Tinha briga e tal, a galera ia beber, tomar o seu São Brás, curtir aquela sua onda, quem sabe. E eu tava nesse rolê, tava com a galera na época que tinha as siglas de encontro, de internet ali, Papo União e tal. Bate-papo, Orkut, todo mundo tinha sua sigla. E eu tava nesses encontros e nesse rolê, chegou um cara e eu tava maquinando já coisa assim na minha cabeça. E os caras e tal, e incentivando, mano, e é isso, e dá dinheiro. E chegou um cara pra mim, um cristão, pregou pra mim e falou, velho, tudo que eu tava pensando, e eu nunca tinha tido essa aproximação com esse termo revelação, né, que o pessoal dentro da igreja fala. Eu nunca tinha tido essa proximidade. E quando o cara pregou pra mim, falou que tava rolando, coisa que só você não sabia, né? Só eu sabia, né, eu disse, meu irmão, esse cara é macumbeiro. Esse cara é vidente, esse cara é tudo. Eu dei vários termos pra ele. Só não dei o termo de cristão. Como é que o cara sabe? Cigano, sei lá, leu minha mão. Tirando essa onda, mas imaturo, meio imaturo. Eu era um jovem imaturo na época, porque quando o cara não tem maturidade, o cara faz merda. Felizmente. Desculpa o termo. Muda muito na cabeça Desculpa da gente. o termo, mas é isso. E eu dei só o endereço pro cara, dei as costas, saí da praça chorando e pensando, meu irmão, como é que esse cara sabe disso e tal. E cheguei em casa e tal, fui dormir ali. O cara já não dorme mais igual, né, mano? O cara já dorme cabeça mil. E quando foi no outro dia, eu pensando que o desgramado não ia na minha casa, mas o cara apareceu. Obrigado por ter aparecido. O cara apareceu aqui, meu irmão, o cara veio mesmo. Foi ele e outra irmã. Foi a galera que me resgatou, foi a galera da Batista El Betel. Ali pela rua 9, sei lá. Ali perto da Avenida Central. E o cara pregou pra mim, eu me senti amado. Cara, eu juro. Quando o cara orou pra mim, praticamente eu tirei um peso das minhas costas. E eu respirei, chorei, ele foi embora e foi aí que começou minha nova caminhada. Legal. Você vê a importância, né, de Minha um evangelismo levado a sério, né, mano? Sim, Se o cara sim. não tivesse ido, talvez a história era outra, Sim. né, mano? Aí- A ida dele lá foi... Aí minha conversão foi tão louca que aí entrou a rua. Nasci e me criei escutando funk ali, meu tio Zé Mário escutando funk, Furacão 2000. Meu vizinho também, o Edilberto Prego, curtindo também lá na casa dele funk e rap. Eu escutava só rap, funk, sabia que meus tios, meu vizinho ali já nas antigas fazia som em baile funk, circuito, essas paradas. E eles me contavam a história e eu, moleque, eu sempre ficava no meio dos grandes ali, escutando as histórias. Eu me lembro que o Edilberto escutava muito DJ Jamaica e todo mundo, óbvio, que escutava Racionais MC. Racionais. Só que eu nunca tinha tido esse contato direto com rap. Quando foi um dia, um pouco antes dessa minha conversão, eu tava de rolê na Praça do Timbó, tava tendo festa de rock e o Sertão Rap tava tocando.
Fez um rap, do JR Metal. JR. Já teve aqui. Legal. Nosso eterno aí, Daniel Jogueiro Doido, Critic Boy. Felizmente essa pandemia levou nosso brother. Tiger Black. Mano, e os caras praticamente era família, né? É uma família, o Sertão Rap. Eles estão entre família. E quando eu vi aqueles caras cantando, me lembra até o som. Jogueiro. Jogueiro, pronto pra fazer o gol, ser artilheiro. Ninguém cantará mais alto aqui no meu terreiro. Meu irmão, quando eu vi, vixe, meu irmão, tem rap nas minhas áreas, mano. E eu era um cara muito inteirado quando vi uma coisa, ia pesquisar, saber e tal. E foi quando eu conheci o rap, comecei a curtir e tal, e veio minha conversão. Legal. E aí, eu fiquei seguindo os caras e tal, ali de longe. Quando eu me converti, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu não quero ser um crente. Eu quero ser um cristão que faça a diferença. Dentro das minhas áreas, dentro do meu bairro, para os meus amigos. Eu quero um dom. Eu quero ser diferente. E eu fiz essa oração. Relaxei. E eu até me esqueci dela. Quando chegou um dia, eu na internet escutei um rap gospel. Que até foi uma fala que eu tive no dia do JR Metal. Houve uma época da cena do gospel que o rap, pelo menos lá em São Paulo, lá era avesso da juventude mesmo. Com Pregador Lu, Ao Cubo. A galera tinha... Não sei se foi bem nesse período aí de 2000 e quanto foi. Foi, eu acho que foi esse período, forte. 2012, 13, por aí. Eu me lembro que o Pregador Lu vinha muito aqui, em 2014, fazer show aqui na Logos. Mas aí, São Paulo, você falou de São Paulo entra nessa história. Porque quando eu fiz essa oração, eu conheci um cara chamado Mano Mi. Tenho muito respeito a ele. Muito carinho, trato ele como um pai, na fé pra mim, um pai, mesmo assim, um camarada que me instrui, me acompanha até hoje. Já tive lá na casa dele em São Paulo, já fui pra... Vou de novo, em breve. E foi um cara que... Eu cheguei do nada, moleque novo, cara e tal, quero aprender a fazer rap gospel. Aí eu me lembrei da oração, aí peguei uma batida e comecei a fazer rima, tentando ali. E começou a sair letra. Eu, velho, como é que pode, mano? Tô escrevendo música, tô escrevendo rap. Até na escola, nessa fase no colégio, eu cheguei pros caras aí. O som que eu tô fazendo. Os caras, foi tu que escreveu, não. Ah, meu brother, não bota fé, não. E os caras, mano, tal, massa. E nessa época, os me chamavam de Pig, porque eu participei ali da cena da pichação na minha juventude, nesse pedaço que eu falei dessa juventude louca, que foi também um boom muito grande na minha geração, a pichação no Maracanaú. Todo mundo queria ser pichador. Isso aí, todo mundo queria ser. Em todo canto teve também. E quando eu fiz, aí cheguei pro Mano Mi lá de São Paulo. Mano Mi nessa época tava morando no 019. Hoje ele já mora ali no extremo sul, mora ali perto do Taboão da Serra, aquelas áreas ali. Juquitiba, não sei se você conhece. Conheço por nome, assim. Já mais extremo sul ali. Enfim. Tapecerica da Serra, aquelas bandas lá. Tive lá. Salve Mi, salve Fê, salve Derek. Tamo junto, família Juquitiba City. E o cara... de princípio não me deu tanta atenção. E depois ele foi trocar ideia comigo. E o cara sentiu de Deus. Na época ele era representante de Cristo. O nome do grupo de rap dele. E o cara começou a me ajudar, velho. Começou a me direcionar. Começou a ministrar sobre minha vida. E eu comecei a fazer som. Aí veio o outro passo. Qual era o outro passo? Gravar. Eu não tinha muito conhecimento. Eu não sabia produzir. Eu não sabia fazer o que eu sei fazer hoje.
Foi aí que surgiu o Mano Eric do áudio, então aí veio Não. da necessidade ou não? Daí surgiu o Mano Eric do Lado Sul, que foi quando eu comecei de fato me envolver com a galera do rap da minha quebrada. O primeiro cara que me deu a oportunidade de entrar dentro do estúdio e gravar, botar uma voz e me mostrar como era o processo e captar um som meu, foi o Pena La Máfia, que é um rapper daqui da nossa quebrada. Ativo ainda? Ele tá como acho Cassino 12 agora. Ele tá com Cassino, com Querubim. Acho que tem o DJ também, me fugiu o nome agora, é tanto brother. O Pena. O Pena me deu a oportunidade na casa dele de ir lá gravar, porque só quem tinha um esquema de gravação nessa época era o Pena e o 3M. O mestre 3M. E eu fui no Pena, o Pena me deu a oportunidade, gravou, vi até uns esquemas em como é que... Me mostrou ali como é que funcionava a produção. E aí eu comecei a me envolver com a galera do rap do Lado Sul, através dessa gravação. Legal. E na cena aqui, na época, tinha mais gente cantando rap com essa pegada gospel ou não? Você foi assim, Não. um dos pioneiros no... No Maracanaú, na minha época, jovem... Assim, né? Um jovem adolescente cantando rap. Rap, eu não vou nem dizer rap gospel, porque eu também não gosto muito de titular chamar como gospel. Eu não sou adepto a essa nomenclatura. Rótulo, não, né? Quando eu comecei, na minha época da minha idade, só tinha eu. Minha atividade, assim, da minha geração. Depois que eu comecei e os caras viram que era possível, uns até com olhar assim, de, o Eric faz, eu vou fazer também. Tipo, pensando que fosse fácil. E esses foram os que felizmente não conseguiram continuar a caminhada. Os caras já entraram nesse pensamento, já tá entrando e do os lado outros errado. que entraram já com o pensamento mais de se ajudar e tal. São pessoas que até uma época dessa faziam o som, ainda fazem mais pouco. E eu fui influenciando, e depois foi chegando uma geração nova. E nessa pegada cristã, rap nessa época, na minha idade era só eu, mas tinha mais uma pessoa que fazia. Que ele também cantava rap e se converteu, que era o China. China é ali da Pacatuba, mas também é considerado como Lado Sul. Certo? E o China também fazia nessa época. E aí eu comecei a influenciar outros jovens a aparecer. Aí foi aparecendo galera de outros bairros vizinhos, até de Fortaleza, que começaram a colar. E eu senti a necessidade de aprender a produzir. Só que antes de entrar na produção, no mundo da produção, os caras de São Paulo me deram oportunidade numa rádio web. Naquela época a rádio web era muito forte. E eu era representante no Nordeste da maior rádio de rap cristão do Brasil, que era a rádio rapgospel.com. Quem estava na frente dessa rádio era o Mano Mil, o RL. O RL, inclusive, era do Mensageiros da Profecia. Acho que você já deve ter escutado o som deles. Tem aquela música muito famosa, a trombeta vai soar. Enfim. Os caras me deram a oportunidade, entrei na rádio. Nesse curto período de tempo, era eu colando com os caras de São Paulo e colando com os caras do Lado Sul. E quando eu me vi, eu já estava dentro de uma rádio FM, que era a antiga Rádio Com, que hoje é Maracanã FM, que inclusive o Higino teve aqui. Legal. Não sei se o Higino vai me lembrar da minha feição, mas eu comecei a ir pra rádio, aí comecei a colar no programa de rap. Quando o Defel já estava operando todo o setup. E eu sempre fui apaixonado por aqueles botões, pelo áudio, pelo sistema. Legal. Como eu já tinha a base da rádio web, que é praticamente o mesmo sistema que usa, só não tem console, né? Só não tem equipamento, os consoles ali, mas o sistema de computador digital, é o mesmo. Então eu cheguei na rádio já, e os caras chamaram a atenção dos caras e comecei a ajudar lá. E fui ajudando quando é fé, os caras, os antigão, na época, DJ Demi às vezes não podia ir, nem o outro brother podia ir. Os caras, mano, dá pra tu fazia o programa de boa no FM.
Ali os caras já me davam essa moral, essa oportunidade. E quando eu me peguei depois, já tava também aprendendo a produzir. Sempre fui muito autodidata. Sempre fui, não, sou autodidata. Eu fui fazer um curso de formação agora, na área do áudio, depois de muito tempo, mas já com a base praticamente toda feita. E Rola até meio que uma necessidade assim, né? Tipo, se você quer ter seu som bom, você tem que ter um ouvido bom, né? Então acho que áudio parte disso aí, né? A partir que você se torna um cara crítico, você começa a ouvir. fui ouvindo, fui aprendendo, e os caras já de outros bairros aqui vizinhos, já eu com equipamento muito simples tirava um sonzinho legal, e os caras já vinham, os caras do Pantanal, os caras da Pacatuba, os caras de outros bairros vizinhos assim, próximo e tal, e eu dando oportunidade pros caras, né? Dando oportunidade pros caras ali, ajudando, porque eu sou um cara que gosta de ajudar bastante. É um princípio que eu tenho na minha vida, que eu creio muito que Deus me honra bastante, porque eu sou um cara que ajudo bastante. E eu creio nisso também, mano. E nesse período, não foi só o rap que Deus me deu como ferramenta pra me chegar nas periferias, porque eu, cara, rodei bastante periferia da região metropolitana de Fortaleza e até de outros estados, cantando rap, pregando, falando do amor de Jesus. Não era só o rap, eu também era um cara que ia nos mercantil, ia nos amigos que tinham grana, ia até nos maloqueiros pedir grana pros caras pra fazer sopão. Você tem uma veia social, então, aí Muito social, porque, cara, cansei de fazer sopão pra ir aterro sanitário, comunidade, centro, evangelismo até em bairro mais carente, levava um sopão ali e tal. Porque, velho, a galera pensa que não, mas às vezes o seu vizinho tá passando por um momento difícil e ele não tem a coragem de abrir a boca pra você. E eu tô com fome. Ei, eu tô com sede. Ei, eu não tenho o que comer. E quando eu fui pro sertão, pra uma escola missionária, que eu vi essa realidade, meu coração já ardia por isso. Quando eu voltei, voltou ardendo mais ainda pra estar ajudando o próximo. Legal. Tá ligado? Então não era só o rap, não era só a rua, não era só esse movimento. Eu era um cara também que fazia bastante social. E quem me conhece, quem conhece minha trajetória, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu sou um cara que ajudei bastante as pessoas. Ajudava a internar em casa de reabilitação, ajudava a arrumar a cesta básica, ajudava de todas as formas que eu conseguia ajudar. Ainda ajudo hoje. Mas quando o cara vai amadurecendo, vai crescendo, constituindo família, o tempo e as responsabilidades vêm. Não que o cara, quando tá fazendo a obra, fazendo o social, fazendo o movimento de rua, o cara seja responsável. É porque as coisas vão dando mais uma funilada e o cara vai. E vem as prioridades que é a família, né? Com toda certeza. Mas até hoje ainda eu ajudo bastante. Cara, Tá mas ligado? assim, em tudo, por mais que venha essas prioridades e você não esteja ativo, mas já tem um legado que você deixou, porque quando a gente trabalha muito em social, sempre a gente está trazendo pessoas, está mostrando, está dando exemplo. Então você sai de cena, mas fica pessoas ali para continuar. Sim, sim. Então acho que a sementinha que você planta fazendo social, ela só tende a crescer e germinar e trazer mais gente. E, cara, e tem frutos. E tem frutos. Tem frutos. Quem é do Maraca e conhece a caminhada sabe. E tem até brother aí que é capaz até de comentar e sei lá, quando for pra rede social e vai se identificar e vai mesmo falar. O mano aí também já trocou ideia comigo, já me ajudou. Foram muitas pessoas e eu sou muito orgulhoso disso, porque eu abdicar da minha juventude pra fazer o que eu fiz, mudar uma rota de vida, sair de um caminho que poderia me levar pros 3C, né? Cadeia, cemitério ou cadeira de roda. E fazer o que eu fiz, eu já escutei de pessoas que
Eric, cara, eu chorei nesse dia quando o brother chegou pra mim e disse pra mim: Eric, você é motivo de inspiração pra muitas pessoas. Mas mano, quando você sai da estatística, né, como você mesmo disse, né, foge da estatística e ainda consegue ajudar outras pessoas a fugir dela também, mano, tem que ser motivo de inspiração, mano, porque atualmente, hoje, né, eu posso dizer que a gente vive uma cena muito difícil, criança mal pode brincar na rua, pode criminalidade, mas essa geração que você vivenciou, eu acho que essa virada aí do 2000 para 2010, até 2015, eu acho que foi um momento que o jovem teve a cabeça bastante conturbada. Eu liderava jovem também, eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, fui líder de jovens, e a gente encontrava jovens assim que estavam expostos a tudo, o acesso a tudo. Tava tudo muito fácil aí, nos anos 2015, 2013, tá tudo muito fácil. Então, conhecer um cara na sua idade, que tem a mentalidade que você tem, cara, você tem 10 anos a menos que eu. Então, assim, vivenciar jovens que eu vivenciei lá também, mano, que eu vivi lá em São Paulo, que às vezes estava na balada e a gente saía para ir resgatar o cara lá, tipo, a gente ficava sabendo, pô, fulano foi para tal festa, e a gente ligava, a gente tentava tirar o jovem lá de tudo que era maneira, e temos hoje testemunho de pessoas que a gente ajudou, mano, e eu fui um cara ativo assim, dentro da igreja. Eu nem tive esse trabalho assim de sair muito, de ser um missionário. Eu sempre pedi a Deus. Um cara que foi rua, assim. Eu sempre pedi a Deus pra ser rua, cara. Então. Sempre pedi e peço. Inclusive, hoje, agora, nesse momento, tá rolando lá no meu ministério uma escola de missão chamada Santos Louco. E cheio de jovem que anseia tá na rua. Eu tô ajudando lá e, tipo assim, meu coração arde por isso, velho. Arde por isso, pela rua. Eu não sou o cara de levar religião. Eu sou o cara de levar o Cristo da rua. Aquele Cristo que sentava ali com a pior pessoa para trocar ideia. Que mandou praticamente um agiota descer da árvore. E aí, vamos lá, eu quero ir na tua casa hoje. Quero comer contigo e trocar ideia. Eu acredito nesse Cristo da vida. Esse Cristo que converte, que muda a pessoa. Esse é o Cristo que eu acredito. Legal. Tá ligado? E eu acho que eu tive muito acesso a todos os públicos, todas as pessoas, porque eu sempre fui esse cara que respeita, que chega na humildade, sai na humildade. Que sabe entrar, que sabe sair. Que sabe sair, que sabe trocar ideia, e não pelo fato de ser crente, como as pessoas falam, é melhor que os outros, não. Eu não sou melhor que ninguém. Até porque esse é o melhor caminho, mano. A partir do cara te rotular crente, o cara não quer mais te ouvir, o cara você perde a credibilidade aí na... E hoje eu tenho acesso a todo esse rolê todinho. Hoje em dia eu ainda tenho acesso. É tanto que se você der um rolê comigo nas áreas, vai ver as pessoas parando, do mais novo ao mais velho, trocando ideia comigo. Legal, mano. E você vai ver da boca das pessoas o que eu tô falando. Tem pessoas hoje, os mais antigos, vô dos meus amigos, pai dos meus amigos, que olham e tem orgulho da minha pessoa. E às vezes olhava e falava, não vai dar em nada esse menino. Eu escutei isso muito, cara. Eu escutei muito isso. Eu e meus irmãos escutavam muito isso. Dizia que os 3 não ia dar certo e tal, mas tô aqui hoje, vivo. A minha mãe até brinca às vezes, porque eu ouvi isso de tios meus, cara. Tinha tios que olhavam assim e falavam assim, não, o filho da Geraldo não vai dar em nada não, isso aí. E hoje, mano, ó, cara, para a honra e glória de Deus, mano, eu hoje tô muito bem. E isso que eu tô falando é um grande resumo, o rolê é bem maior, que se eu fosse falar ia durar horas. O rolê é bem maior do que isso. Depois desse rolê todo, aí quando vem áudio, vem rádio, vem isso e aquilo, que eu começo a me aprofundar nessa área, eu sempre quis viver do que eu gosto de fazer, trabalhar com áudio, trabalhar com produção. Hoje, galera, confesso pra vocês que eu tô até meio nervoso, porque eu sempre tô de trás das câmeras. E quando você tá nessa posição aqui, frente câmera, no microfone, a pegada é outra. E depois dessa volta toda, eu sempre quis trabalhar. Mas eu tive os momentos que foram os momentos de bate.
Sou grato a esses momentos que eu vivi profissionalmente falando. Assim que eu fiquei de maior, eu fui trabalhar na KGS, brother, cavando buraco. Sou grato a esse momento que eu vivi porque eu aprendi a valorizar o que eu sei fazer. Eu aprendi o valor do estudo, porque nessa minha loucura da juventude eu abandonei a escola. Não terminei estudo, vim terminar estudo depois que eu casei. Obrigado minha esposa Lívia, que me incentivou bastante. E depois desse rolê todo, quando eu fiquei de maior, eu fui para Minas, saí do Maracanã, fui para Minas, morei uma temporada lá em BH, voltei. Como eu tava até brincando com os meninos, eu estudei no Maracanã, fui fazer faculdade em Minas, fiz o mestrado no Oitão Preto e fiz agora o doutorado na Caucaia. Tô me formando, só lugar bom. Até isso, até isso Deus me joga dentro desses locais pra fazer a diferença, tá ligado? E depois desse rolê todo, fui trabalhar na KGS, sofri pra caramba. Eu chegava em casa tarde da noite, cavando buraco. Aprendi bastante a valorizar estudo, a ter uma cabeça mais madura. Depois fui trabalhar no hotel, mas sempre pedindo a Deus, Senhor, eu quero trabalhar com o que eu gosto. E comecei a estudar, voltei a estudar, terminei estudo. Fui fazer alguns cursos de formação em alguns programas sociais. Inclusive no programa Elgera, que rolou no Teatro Carlos Câmara. E ganhei a oportunidade de trabalhar com grandes mestres das suas respectivas áreas. Aqui, como Emílio Braga, que foi um cara que abriu as portas assim, da área de som, de evento. E me deu essa oportunidade, me ensinou bastante coisa. Depois eu fui conhecer a galera do cinema. Fui fazer uma produção audiovisual onde eu conheci um cara chamado Novão. Que eu sou muito grato a esse cara, que ele me ensinou e me incentivou a ir pro som direto, que é a profissão que eu atuo hoje, dentro do audiovisual. Esse cara me ensinou, pegou na minha mão, me falou como era o esquema. E agora vai que é tua, Tafarel, aprende, desenrola, estuda que tu vai crescer. E fui estudar, fui tentar, até que depois eu conheci foram gravar uma matéria comigo lá no Oitão Preto, através de um documentário que eu produzi junto com minha esposa. Eu conheci um brother chamado Wilson, que é um grande amigo hoje, que esse cara abriu as portas, né, do circuito do audiovisual para mim. Um cara que me ensinou muita coisa, não só do som direto, mas do âmbito geral, ali de um set. Todo dia você aprende uma coisa nova, mas ele me ensinou bastante coisa. Porque tem muita gente que acha que é simples, mas não é. Existe um olhar, existe uma visão, existe uma técnica, existe um cuidado, existe uma forma de... Vocês estão vendo aqui, galera, isso, mas por trás da câmera tem um, dois, três, às vezes até 5 brothers trabalhando. Cabo, câmera, luz, é muita coisa. Coisa pra fazer o negócio funcionar. E esse brother me ensinou isso, o Wilson. Sou muito grato a ele também, porque o Novão foi o cara que me apresentou o som direto. Eu já conhecia uma boa parte assim, de coisas do áudio. Som de evento, rádio e tal. Mas eu não conhecia o som direto ainda, e foi quando eu fui produzir esse filme, esse documentário que tá até na internet, Oitão Preto Visto do Lado de Cá, tá no YouTube. Você pode assistir e conferir. Aí eu produzi e foram gravar uma matéria falando sobre o documentário pra Globo. Aí eu conheci o Wilson no dia da gravação. E comecei contato e tal, o Wilson começou me levar nos trabalhos e tal. No começo não foi fácil. Teve gente que disse não, até riu da minha cara no começo da caminhada, porque eu tava aprendendo. Hoje, essas mesmas pessoas que disseram não, são pessoas que estão ali me seguindo, me elogiando. Outras até chamam para trabalhar. Graças a Deus, mas sempre com humildade e pé no chão.
Hoje, graças a Deus, eu sou um cara novo que tem muito cara que tá começando aí que, como foi que tu começou, como foi que tu conseguiu? E um dos princípios que eu digo é a humildade, cara, ser humilde, ter o pé no chão, escutar, saber escutar, porque às vezes você tem que escutar coisas que você sabe como é que é pra fazer, a forma certa de fazer, e quando você tá perto de uma hierarquia maior, você tem que engolir e fazer do jeito que a pessoa quer fazer. Isso é sabedoria da vida de um bom profissional, mano. É escutar mais, falar E menos, falar menos. E entregar o produto da melhor E hoje, maneira. cara, eu tô aí. Já fui pra sets que eu nunca imaginei na minha vida, pra gravações que eu nunca imaginei na minha vida. Tipo, sei lá, vou falar uma das. Cita aí, Gravei né? um reality show na Fazenda do Safadão. Que Com top. equipamento que eu só via em filme, que eu só via por postagem seguindo os gringos. Eu tive a oportunidade de operar o equipamento, sentir, passar uma semana gravando um reality show para uma das maiores produtoras barra agência do mundo. E eu nunca me imaginei dentro de um set desse. Cara, mas isso aí é Deus honrando, né, mano? É esforço, trabalho, dedicação e os resultados vão vindo, mano. Fora as produções de videoclipe de rap da galera, as produções que tem meu dedo ali, pô. Tem muita coisa que tem meu dedo, às vezes eu não quero nem aparecer. Às vezes não, a maioria das vezes. No máximo eu gravo um stories ali com a galera, mas tem muita coisa que tem meu dedo, tem direcionamento, tem uma assessoria minha, muita coisa mesmo. Até coisa que não é nem da minha área, porque tem muita gente que pensa que eu sou do rap e tal, eu trabalho só com rap, mas não. Até coisas que não é envolvido o rap, eu já tô ali dando assessoria pros caras, falando o que é que precisa, o que é que não precisa. E, velho... Até porque, né, mano? Às vezes a galera tá envolvida na cena pra cantar, pra curtir o movimento, mas não tem o conhecimento técnico que você tem, né, mano? Então você chega e soma absurdamente, né? Em qualquer material você consegue pegar um conteúdo de alta nessa qualidade e jogar. Demais, demais. Porque, assim, às vezes a galera tem uma visão muito resumida. Limitado mesmo, assim. E você que já tem um olhar, que já tem um pouco de conhecimento a mais, você acrescenta, às vezes, uma coisinha simples. E a galera, nossa, eu não pensei nisso e tal, vai ficar muito massa. E através dessas minhas andanças, desses trabalhos, que hoje, como eu estava dizendo, eu sofri em trabalhos que eu não queria, mas que foram necessários para dar um início na vida, né? Na vida adulta. Hoje, graças a Deus, eu vivo exclusivamente do meu trabalho, só do meu trabalho, de assessoria na minha área, de prestações de serviço da minha área, dos meus freelances, dos meus clientes também que eu atendo, como eu já estou até fazendo isso também, tipo como se fosse uma agência, atendendo clientes, pego meus parceiros e levo meus parceiros para trabalhar junto aos meus clientes. E, cara, é como eu escutei um dia de um amigo. Como foi que tu chegou até aqui? Porque tem um brother meu que tava conversando esses dias comigo que ele me fez essa pergunta. O brother tem minha mesma idade, era a minha mesma época, que estudou na sala junto comigo e trocando ideia e tal. E o cara perguntando sobre como é que eu tava. E aí, Eric, como é que tá a vida? Fui falar da minha vida pro cara. Normalmente e tal. E o cara, poxa, Eric, tua idade, tu já tem casa, tem família, tem teu transportezinho, tem tua profissão, tem teu negócio. Como? Eu disse simplesmente pro brother que Deus me permitiu isso tudo porque eu acho que... Eu acho não. Porque ele tem um plano, ele teve um plano pra me mudar minha rota de vida. E também pela minha humildade, cara. Eu sou um cara que somo demais com as pessoas. E você deu ouvido ao seu chamado, cara. Quando você tem um chamado da parte de Deus, assim, você
vai viver esse chamado, mano, as coisas vão acontecendo. É que muita gente nega esse chamado, mano. E quando você nega, aí você tá indo pelo caminho mais difícil. Então, se você é um cara que teve sensibilidade para ouvir o chamado e viver esse chamado, mano, você só tem a viver bem com Deus e as coisas acontecerem, velho. Então, assim, até pros brothers que estão assistindo aí, pros manos, pras minas, senhores e senhoras, tudo é capaz. Você é capaz de tudo. Que seja pro bem, principalmente. Principalmente não, tem que ser pro bem. Você é capaz. Eu acho que você tem que ter um princípio. 2. 1. Você ter Deus. Ter fé, né? Quando eu digo Deus, é a fé. Não tô falando de religião, não tô falando de placa de igreja, não tô falando disso não. Isso aí vai passar, vai ficar, vai virar tudo pó, vento. Falando de Deus, o eterno. E você ter humildade, porque a humildade é uma chave que abre as portas para você entrar em qualquer lugar. Eu tive uma caminhada louca, torcida, pichação, rolê e tal. Conheci coisas boas e coisas ruins. Vi vários amigos morrer e um dia eu me peguei pensando, será que eu vou conseguir, Deus, ter família? Será que eu vou, sei lá. Até você mesmo duvidava se ia dar certo. Pois é, porque era uma geração tão perversa a minha geração. Achei uma geração muito louca, sabe? Mas a galera tava sangue no olho nessa época. Ali dos seus 14 anos, 15 anos. O nego tinha orgulho de ser preso, dizer que foi pra FEBEM. Triste, né, mano? E eu fiquei assim, será, Deus? Peguei, mudei a rota. Hoje eu tô aqui trocando essa ideia com vocês. Mais um sobrevivente. Não. Sei lá se assim eu posso falar. Mas que venceu. Que venceu porque, cara... Tem muito brother que eu queria que esses brothers tivessem vivo pra mostrar pros caras que pra vencer na vida eu não precisei botar uma arma na cintura. Pra vencer na vida eu não precisei vender droga. Pra vencer na vida eu não precisei estourar cartão alheio. Pra vencer na vida eu não precisei entrar no ilícito. Eu lutei, Deus me deu força e hoje eu tô aqui. Sou rico, não de dinheiro, mas eu sou rico de saúde. Eu tenho uma família linda que eu amo. Minha esposa Lívia, meu filho Benjamin. Show. Tenho um filho. E graças a Deus, a galera olha pra mim hoje. Meus brothers da minha época, que infelizmente tem uns que permanecem até hoje no erro. Os caras, Eric, é massa teu jeito. Não é o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. E outra, cara, eu sou um cara que aonde eu chego, velho, eu não vou encher o saco, eu vou brincar, sorrir com os caras. E através da minha brincadeira, do meu sorriso, da minha troca de ideia, eu resplandeço o que eu tenho dentro do meu coração, o que eu tenho dentro da minha vida, que eu carrego dentro de mim, a minha identidade. Sem precisar falar que eu sou. Só minha presença os caras sentem. Isso é bom. Cara, isso aí, quero agradecer aí, né, mano, a sua disponibilidade de estar aqui. Pra quem não sabe, nos bastidores ele já começou a dar uma orientada pra gente aí na situação de áudio aí, pra gente melhorar ainda mais o áudio do podcast Maracas. Vai gerar. Acredito que tá nascendo uma parceria aqui, que a gente... Sim. A IDS é de portas abertas para pessoas que podem somar aí com audiovisual. O que a gente quer é realmente oferecer um audiovisual de qualidade padrão pro artista, pra empresa, pra quem quiser chegar na IDS se sentir, né, com respaldo em todas as áreas. E agora a gente conhece
cara aqui que com certeza vai somar muito. E eu me disponibilizo, cara, a estar junto com vocês até para futuros projetos. Eu tenho um projeto que eu vou até compartilhar com você, pra galera aqui. Eu tenho um projeto no meu coração, na minha mente, que para botar no papel é rápido, mas eu tenho um projeto de gravar um filme no Maraca. Gravar um filme mesmo. Usando mão de obra do Maraca, usando a rapaziada do Maraca, usando tudo do Maraca. Estrutura, tudo. E mostrar pra galera que se você quiser, você é capaz de fazer. Fazer uma produção massa mesmo pra chegar numa praça, abrir um telão, botar pra todo mundo assistir, contando história, mostrando as pessoas, porque o Maracanã tem muita história boa. Tem. E assim, cara, é um projeto bacana. Eu mesmo vejo muito essa necessidade de capacitar a mão de obras aqui. Sim. Hoje, 80% do meu efetivo aí nos trabalhos de live são freelancers, são terceirizados, são pessoas que a gente chama para fazer e não é fácil encontrar. Então, falta mão de obra para essa área do audiovisual. E capacitar essa galera aí mais nova aí seria interessantíssimo, sim. Até os nossos políticos de Maracanã, se vocês estiverem vendo esse podcast, Secretaria de Cultura, invistam em informação audiovisual, informação de todas as áreas técnicas de eventos, cinema, TV, sei lá, em Maracanã, porque tem muita gente precisando dessa oportunidade de aprender e se tornar um profissional da área, certo? E, meu irmão, satisfação estar aqui no seu podcast, nesse ambiente gostoso, maravilhoso. Foi massa trocar essa ideia com você. Tamo aí na disponibilidade, precisou, chamou. Um salve para todos os brothers meu aí que passaram no podcast. Muita gente, último agora o Renatão ali, na minha época de torcida organizada, mano. E eu nem entrou nesse assunto, né? Renato ali é brother das antigas. Renato, salve. Salve aí para meus manos aí da Império Azul aí. Desde a galera mais nova até a galera das antigas aí da Império Azul. Tamo junto. Deus abençoe vocês, galera. Tá hora a gente se ver. Tamo junto, cara. Satisfação, meu brother. Valeu. É nóis. Tamo junto. Podcast Maracas. Maracano.